O que é e como funciona o sonho lúcido? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast O Que Assistir, comandado pela Priscila Armani. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast O Que Assistir. Olá, amantes de cinema de todo o Brasil! Acharam que não ia ter podcast de cinema 100% produzido por mulheres podcasters? Achou errado, otário! O podcast O Que Assistir é feito por mim, Priscila Armani, com o objetivo de te ajudar a escolher o que assistir. Seja no cinema, no YouTube ou na Netflix, o meu programa quinzenal te ajuda a decidir o que vale a pena assistir, por meio de entrevistas informativas e transmissões ao vivo. E tudo isso sempre em menos de 30 minutinhos. Ficou interessado? Vem me ouvir então em soundcloud.com/podcast O Que Assistir e me procure no seu agregador de podcasts. Estou lá como podcast O Que Assistir. Vai ser um prazer te conhecer. Beijo! Altair, hoje é dia de pergunta de ouvinte. Uma pergunta muito requerida, né? É verdade, olha Temos só. muitas pessoas que pediram. Mas temos duas perguntas aqui que a gente destacou, Altair. Primeira chegou pelo Felipe Nader, que tem 23 anos, de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte: caro Ken, Altair, parabéns pelo podcast que é o meu preferido. Obrigado! Aê! Gostaria de saber se vocês poderiam explicar sobre o sonho lúcido. Quando se tem a consciência de que você está dormindo, pois eu sempre tenho, mas nunca achei uma boa explicação. Já aconteceu comigo de ouvir o despertador em um sonho lúcido, mas não conseguir acordar, então vem na minha cabeça a sabedoria popular que diz que se você morrer no sonho, você acorda. Resultado, eu pulei da janela do prédio onde eu estava no sonho e funcionou, acordei na hora. Ah, verdade. A outra veio do Lucas Carvalho, que também tem 23 anos, de Campinas, São Paulo, e analista de custos. Ele diz o seguinte: siga o Naruhodo e tem sido incrível, excelente trabalho e conteúdo. Muito obrigado, hein, Lucas? Muito obrigado. Quando ouvi o episódio sobre os sonhos, fiquei contente que vocês falaram que fariam um episódio sobre sonho lúcido. Eu li algumas vezes que você só sabe que está sonhando quando acorda. Pra mim essa frase até que fez sentido, porque dificilmente você tem consciência de que está sonhando. Mas isso é de fato verdade? E aí, Altair? O que a gente pode dizer sobre sonho lúcido? Então, antes de mais nada, veja o nosso episódio sobre sonhos, né? Que a gente deixa um gancho pra esse episódio. Ele demorou pra acontecer, mas chegou a hora, finalmente. É verdade. Você já teve sonho lúcido? Eu não me lembro de ter tido, assim. Eu mal tenho a capacidade de lembrar do sonho, que fará controlar ele. Nem sonhos comuns você lembra? Não. Você lembra muito raramente. É. E quando você lembra de que você sonhou, tem alguma situação especial ou acontece, pra você meio que aleatoriamente? Quando eu lembro, é alguma coisa meio trágica, assim. Sim, meio negativa, um pesadelo. Exato, meio tensa, uma situação meio tensa. Assim. Você lembra em que período da noite? Se você lembra mais dos sonhos que você acorda no meio da noite ou no começo da manhã? Eu acho que mais pro começo da manhã. Mais no começo da manhã, né? Do final do sono, propriamente. Isso. O sonho lúcido, ele é um tema super interessante mesmo, só que as pessoas falam que tiveram um sonho lúcido, mas na verdade elas não sabem a definição de sonho lúcido. Certo. Então provavelmente elas não tiveram. Tá? Tiveram só um sonho comum. Só um sonho comum onde tinha uma pequena quantidade de controle, mas muito pequena ainda. Tá. Né? E como é que se define então o sonho lúcido? Então, a definição do nosso primeiro ouvinte é bem acurada, né? O sonho lúcido é basicamente quando um sonho onde o sonhador está consciente do sonho
e tem controle sobre ele. Ah, tá. O sonhador sabe que está sonhando. Começa por aí. Só que o sonho lúcido não é apenas isso. Você Certo. saber que está sonhando não é o suficiente. Ok. Tá? Então, vale a pena falar um pouco do histórico do sonho lúcido, de como ele foi pensado. E, É na antigo esse conceito? Sim. Inclusive, muita ligação à religião, a várias práticas. O hinduísmo trabalha muito, o budismo também, né? A ideia de controle sobre os sonhos, como forma de iluminação, como forma de autoconhecimento e tudo mais. Na medicina, ele começou a ser estudado bem no século XIX e XX, né? Mas o primeiro artigo formal mesmo, avaliado por pares, científico, foi publicado apenas em 1982. 82? Então foi anteontem isso. Foi pouco, né? Assim, faz 30, 40 anos, mas quase 40 anos, mas é ontem. Pra ciência é... Pensando que os sonhos são vistos desde quase sempre, né? É bem recente. Porque você não tem acesso direto ao seu sonho. Você só tem acesso ao sonho pelo relato do sonhador. E A isso não ser no filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Verdade. Então, mas mesmo assim, uma ficção, né? Não quer dizer que aquele filme retrata de fato o que acontece. Sim. Então, uma grande dificuldade para o estudo do sonho e também, principalmente, do sonho lúcido é a dificuldade técnica, que só conseguiu ser alcançada nesse século. Sim. Nesse século, então, temos já... Assim, o sonho lúcido, ele existe. Ele podia não existir, ele podia ser uma outra coisa. Ele existe, ele é observável, tem técnicas para isso, vou descrever algumas, e mais do que isso, ele é treinável. Então, qualquer pessoa... Treinável. Dá para você treinar e desenvolver sua capacidade de controlar seus próprios sonhos. Certo. Isso te torna uma pessoa melhor? Não. Isso vai fazer com que você ascenda, sei lá, espiritualmente? Não. Isso te dá capacidade para o seu sono ser mais eficiente? Não. Tá? Mas Pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. Isso, é uma ferramenta de autoconhecimento, mas principalmente de autocontrole. Para você perceber basicamente como o seu cérebro funciona. É uma ótima um autoentendimento nesse sentido. Tá? Então, vamos começar com a questão da história. O nome sonho lúcido, quando ele surgiu em 1913, tá? Por um pesquisador, o Friedrich von Eden, que é da Holanda, holandês. Se tem von, é holandês. É holandês, então. Essa é a regra. Pois é, basicamente é pouca chance de errar, né? Em 1913 ele escreveu um texto chamado Estudo dos Sonhos, em que ele descrevia essa coisa do sonho lúcido como a capacidade de você ter controle do seu sonho em alguma hora. Certo. No entanto, o nome lúcido, por exemplo, quando ele inventou o nome sonho lúcido, ele pensou num sentido do uso da palavra, que é um sentido totalmente diferente do que as pessoas usam. Então ele tinha uma visão mais médica da questão do sonho lúcido. Ele era um psiquiatra. Porque lucidez é o oposto de insanidade. Isso, exato. Excelente observação. Você tem um termo em psiquiatria, hoje não é muito utilizado, mas é um termo mais clássico, que chama intervalo lúcido. O intervalo lúcido é quando uma pessoa está num surto psicótico grave, então dissociada e tal. Ela não precisa estar se batendo nem nada, mas você vê claramente que ela dissociou. E durante um pequeno momento, durante o surto, ela volta. Sei. Ela tem um intervalo lúcido. Então ela volta, mas depois dissocia de novo. Isso é o que ele entendia como sonho lúcido, em que você estava num estado, que na verdade é a consciência do sono, e você meio que acorda, entre aspas, no meio do sono. Né? Então você tem esse intervalo lúcido que para ele chama de sonho lúcido. Então você está sobre um certo estado, e durante um pequeno período você, entre aspas, acorda com controle. Né? Então ele entendia o sonho clássico como uma parte desse estado da consciência do sono. Você está dormindo, o sonho faz parte. Né? Mas às vezes você começa a ter controle. Então é como se você tivesse um intervalo lúcido, que aí ele chama de sonho lúcido. Certo. Tá? Então é bem nesse contexto mais psiquiátrico, o surgimento do termo. Mas a ideia dos sonhos lúcidos, da capacidade de você controlar, vem muito antes, só não tinha esse nome. Tá? Claro. Então, Aristóteles falava isso. Aristóteles falava tudo, né? Quando você não tem o que fazer, quando você tem tempo livre, é a melhor coisa. Né? Mas ele usou bem o tempo. Exato, muito diferente de muita gente. Eu admiro Aristóteles. Isso só aconteceu porque você vivia numa sociedade que a maior parte das pessoas era escrava e os... É verdade. Então, ele é privilegiado. Então, Ele não precisa carregar pedra, né? Pois é, mas tudo bem. Então, Aristóteles ele dava uma definição de um tipo particular de sonho, que ele não chamava de sonho lúcido, porque o termo surgiu depois. Ele falava o seguinte, que quando um ser, né, um ente, uma pessoa, quando uma pessoa está dormindo, tem alguma coisa na consciência dela que declara para ela que ela está dormindo. Entendeu? E quando isso acontece, a pessoa percebe que está dormindo, então é um sonho diferente. Certo. Então aquilo que ela está vivenciando não é vida real. Isso. É um sonho. É uma vida real dentro da consciência do sono, mas não na vida física real, né? Certo.
E essa percepção do Aristóteles também foi inspirado, né, por uma troca com o budismo tibetano, por exemplo. O budismo tibetano usa muito referências de sono, de mensagens, ou de, por exemplo, isso tem referência em vários jogos, para quem gosta de jogos. Por exemplo, uma referência é o Uncharted, para quem joga PlayStation. Principalmente o Uncharted 2, que, se não me falha a memória, acho que é o Uncharted 2 mesmo, que uma parte do jogo é no Tibete. Né? E tem muitas referências nas falas, nos personagens, com sonhos que eles tiveram, com, eu sonhei, no meu sonho eu fui num lugar. E aí ele dá essa mensagem pro herói ir naquele lugar, e ele descobre um lugar novo, sabe? Porque o outro foi no sonho, não foi de verdade, tá? O Far Cry 4 também tem isso. Tem essa coisa do sonho e remete a todas essas sociedades e tal. Eu não entendo um cacete sobre videogame, então eu tô confiando totalmente no seu. Isso, mas não, com certeza nossos ouvintes conhecem bastante. A única coisa que eu faço de coisa pop é jogar videogame. O resto eu não vejo série, nada. Mas videogame... isso é comigo. A parte da série e filmes é comigo. Comigo é o videogame. Mas enfim, outra linha, né, de cultural que também usa muito a ideia de sonho lúcido é a yoga. Tá? Tem um tipo de yoga específica que é chamada Yoga Nidra, que entre as suas práticas ela faz treinamentos de sonho lúcido, para você ter autocontrole, maior percepção de você mesmo e tal. Então, quem tiver interesse pode pesquisar sobre Yoga Nidra. Também esse tipo é bem interessante. Vindo um pouquinho mais recentemente, né, saindo do Aristóteles, 1867 foi o primeiro registro sistemático de alguém que descrevia os seus próprios sonhos lúcidos, que era uma mulher, que é a Marie Jean Leon. Ela descrevia os próprios sonhos lúcidos, foi a primeira que fez um compilado mesmo. E aí ela foi a primeira que falou que qualquer um pode sonhar lucidamente. Mas foi um relato descritivo, né? Não era nada, ela não fez inferências e tal. Ela também dava a ideia de que o sonho lúcido ela gerava insights. Tem tudo a ver com aquilo do que o nosso ouvinte falou de... ele queria acordar, ele pulou da janela. Então é meio que um insight. Então quando acontece um insight no sonho, você acorda. Né? Então, por exemplo, você está sendo perseguido, você acorda. Você resolve um problema, você acorda. Ela dizia que se você conseguisse controlar o seu sonho e gerar a resolução de um problema, isso te daria um insight para o mundo vivo, quando você está acordado. Né? Então era um ótimo momento de reflexão. O insight acontece também, Altair, muitas vezes quando você se desliga do problema que você está tentando resolver. Isso. O mecanismo é parecido? Você já teve essa sensação, por exemplo, quando você tem um problema de matemática para resolver, e aí você dorme e acorda, nossa, resolvi. Ou você está completamente desligado, assim, às vezes é no banho. Isso. Às vezes é no banho que vem um insight. Exato. Então, a ideia do sonho lúcido é, você está dormindo, e aí chega algum momento que te dá um clique e você acorda no sonho. Né? Acorda com controle, tá? Tem o contrário. Você pode estar acordado e, de repente, você cai num estado de sono e não repara, não percebe. Uma situação muito comum quando você está dirigindo e dorme, sem perceber. Sim. Então, às vezes, você está com muito sono, pega caminhoneiro, fica tomando rebite a vida inteira lá. Chega uma hora que ele está lá no caminhão dirigindo e ele dorme e não percebe que dormiu. Né? Isso é o mecanismo exatamente o contrário do sonho lúcido. É quando a pessoa perde a consciência da vigília durante a vigília. Né? Uma mudança de estado. Assim. A mudança de estado, isso. E esse é um ótimo comentário, porque essa mudança de estado permite com que o seu cérebro se reorganize de alguma outra forma e, às vezes, gera uma gestalt, né, perceptual, que traz a resolução de um problema. Ou seja, você vê os problemas de outra forma. Sim. Né? Sim. Pensando não a sua vida toda, mas um problema operacional às vezes te dá um insight. Né? Do mesmo jeito que você tem o sonho lúcido, você tem o daydreaming, né, que eles chamam, que é sonhar acordado. Certo. O sonhar acordado grave, né, que é quando você está realmente privado de sono, você está acordado e de repente você dorme de olho aberto. Não sei se vocês já viram. É um motorista mesmo, assim, grave. Ele está acordado de olho aberto, você põe um eletrodo nele, o cérebro dele está funcionando como se estivesse dormindo. Sim. Mesmo. E aí você cutuca ele, aí ele mexe, aí você fala, você estava dormindo? Não. Quanto tempo passou? Aí a pessoa acha que passou 2 segundos e passou 5 minutos. Certo. Sabe? Então ela perde realmente a conexão. Tá? Isso, cuidado para quem dirige à noite, isso acontece bastante. Tá? Então, entrando no século XX, foi quando começou o interesse por essas coisas. Né? A ideia de sonho lúcido como um estado de sono em que você ganha controle, ou um estado de controle em que você cai no sono. Né? Que para o grande pesquisador de sonho lúcido hoje em dia, que é o Alan Robson, ele chama de mecanismo flip-flop. Né? Você sai de um e entra para o outro. Né? E isso é possível treinar.
Tá? Ou esse flip-flop é possível treinar. Tem um treino positivo, que é durante o sonho você começar a ter controle, e tem o lado negativo, que é você privado de sono, dormir. Né? Você não pode. O flop não pode acontecer, o flip sim. Tá? Mais seguro o flip. Isso. Antes do Alan Robson, em 1968, tem a Celia Green. A Celia Green foi a primeira observando pessoas que tinham capacidade de ter sonho lúcido, em que a probabilidade de ter sonho lúcido é muito maior no final da noite, começo da manhã, e durante o REM. Então, durante o sono REM é maior, geralmente quando você consegue tomar o controle. Porque você consegue sonhar antes do sono REM. Ah, é? Você consegue... Eu pensei que o sonho era sempre no REM. Não, você pode sonhar... a probabilidade é menor, mas você pode sonhar em outras fases. Certo. Só que no REM é quando é a maior chance de ter o controle. Tá? Inclusive, ela não usava o nome sonho lúcido. Ela usava o nome falso despertar. Tá. Entendeu? É um falso despertar. Tanto é que, às vezes, acontecia da pessoa acordar durante o sono sem perceber que não tinha acordado. Alguém que está nos ouvindo deve ter tido essa sensação. Você está dormindo, acorda, e você aperta, acordei e tal. E quando você vê, não acordei, eu tô dormindo. Sim. Né? É um pouco o que se representa no filme, né? E tem o Inception também. Coisa que o cara acorda, e aí ele acha que então se livrou do sonho, mas aí ele acorda de novo e ele estava sonhando que estava sonhando. Exato, é um meta-sonho, né? É bem a ideia do Inception, assim, né? E aí você pode entrar nesse loop bizarro também, tá? Não fique desesperado por isso, mas pode acontecer. Toda essa história que eu contei não tinha nenhum artigo. Era só relatos, textos e tal. Artigo mesmo só no século XX. Só em 1982. Né? Que é bem no final do século XX, né? Que é ontem, isso. Que foi do Stephen LaBerge. E ele publicou um artigo mostrando, super interessante, que aí ele deu a primeira pista de técnica, assim, sobre percepção de tempo no sonho lúcido. Ó, preste atenção, porque é muito legal. É assim, ele pegava pessoas que, pelo que a pessoa dizia, tinham uma boa capacidade de sonho lúcido, tinha treinado. Então, os estudos são sempre com N pequeno, porque você tem que pegar uma pessoa bem treinada. Certo. Então, pegava a pessoa, colocava ela deitada dormindo com um aparelho, a eletrocefalografia lá, o EEG, a pessoa dormindo, e aí ele via pelo EEG no computador que a pessoa estava no sono, entrou em sono, ia na fase 1, 2, 3 e estava no REM. Antes da pessoa dormir, ele fazia o seguinte, ele falava, quando você começar a sonhar, você vai ter o controle, porque você é o bichão nisso, né? Então, quando você começar a controlar o sonho, você vai fazer uma coisa, você vai piscar. Então a pessoa tá com o olho fechado, mas ela vai apertar o olho. Pra demonstrar. Pra demonstrar isso. Então ele vai olhar no computador, ele entrou no REM, vamos ver se pisca. A pessoa piscava. O computador entrava no REM, a pessoa piscava. Aí ele começou a fazer testes com isso. Então ele chegava pra pessoa, faz assim, acordada, a pessoa sentada, pisca, conta até 10, 1, 2, 3 até 10 e pisca de novo. Tá? Aí ele pegou o tamanho desse intervalo no registro. Aí agora faz o seguinte, pisca, conta mentalmente até 10 e pisca de novo. Ele pegou também esse tamanho do intervalo. Primeiro ele contou como? Não, na primeira vez ele contou falando, 1, 2, 3. O segundo mentalmente, 1, 2, 3, mas... Sem falar. E aí eu botava a pessoa pra dormir, entrava no sono REM, pisca o olho, conta até 10 dormindo e pisca de novo. Tá. Então as primeiras eram pra medir. Pra ter um parâmetro. Pra ter um parâmetro. Um parâmetro da pessoa com ela mesma. Certo. Então ela contava acordado, depois dormindo. E o intervalo era igual. Ou seja, ela tinha percepção de tempo. A mesma percepção de tempo. Quando estava acordado. Isso. Ou seja, é um indício de controle mesmo. Ela tinha controle da percepção de tempo. Era muito legal. Então, o Stephen LaBerge foi o primeiro que abriu uma técnica pra você poder medir. E os estudos evoluíram muito. Isso significa que o tempo nos nossos sonhos, eles correm no mesmo tempo da vida real? O tempo no sonho lúcido, não no sonho. Tá. No sonho não. O sonho comum, você pode sonhar, achou que sonhou 1 ano, você sonhou 3 minutos. Certo. Mas no sonho lúcido que você tem controle, não. Aí é o mesmo relógio do tempo cronológico. Fantástico. Muito legal. E aí ele abriu técnicas pra isso. Ele fez vários experimentos com isso. Por exemplo, ele pedia pra pessoa, dormindo, cantar. É óbvio que ela não falava, mas imaginar que tá cantando no sonho e tal. E aí ele via pelo EEG que o hemisfério direito era mais ativo, tá? Não quer dizer que o hemisfério direito é só responsável por isso, tá? Lembra do nosso episódio lá dos 2 lados do cérebro, tá? E ele pedia pra pessoa contar, fazer cálculos, e ativava mais a esquerda. Né? Então via que as tarefas eram associadas com áreas que seriam esperadas. Então o cérebro, a pessoa tava ali. Acordada. Né? Tava ali, acordada mesmo, durante o sono. Tava acordada. Acordada e dormindo. Isso, era o flip mesmo, né? Então o Stephen deu a base
técnica pra galera cair em cima. E aí veio o Alan Robson, que é o maior pesquisador, assim, eu gosto muito dele, a gente trocou uns e-mails, cara, massa. Ele tem um livro que é muito bom, quem pega os artigos dele, mas quem quiser, que chama Psychodynamic Neurology, não tem em português, tá? É Neurologia Psicodinâmica, que ele fala de sonho lúcido, de hipnose, com linhas nos trabalhos dele. É um professor aposentado de Harvard, é um neurologista. E é legal porque ele descreveu, o Alan Robson também, ele descreveu que os jovens têm muito mais sonho lúcido que as pessoas mais velhas. Isso tem relação com déjà vu. Então, jovens têm mais déjà vu que pessoas mais velhas. E sonho lúcido também, porque isso é um processo de maturação do cérebro. Como o cérebro está maturando, tem certas áreas que o desenvolvimento não é igual. Às vezes é meio desigual. Então a pessoa começa a ter sonhos lúcidos, na verdade, sem esperar que tem. E aí ela percebe, nossa, eu consegui controlar. E aí fica como memória e ela quer desenvolver. Certo. Né? Então vem muito na adolescência e tal. Depois vai perdendo, né? E o Alan Robson estudou bastante o William James, que é um psicólogo do final do século XX, final do século XIX, e tem um livro muito legal do William James que chama Variedades da Experiência Religiosa. E uma das experiências religiosas que o William James descrevia é a ideia do sonho lúcido, né? Que não chamava sonho lúcido, mas essa habilidade de controle das coisas durante o sono. Tá? É um livro muito legal para quem tiver interesse, até hoje ele é bem atual. O Alan Robson ele tem um interesse em detectar as áreas. Então, eu vou trabalhar com as causas formais para o sonho lúcido, para explicar as causas eficientes, que é o comportamento. Tá? Então, o Alan Robson falava o seguinte, e ele viu tudo isso com estudos de EEG, de ressonância magnética, que isso é o que você tem hoje. Então, a gente só consegue estudar sonho lúcido hoje. Ele falava o seguinte, tem uma área do cérebro, né, específica, que é chamado córtex pré-frontal dorsolateral. Ele pega a sua testa, olha para o lado direito, tá? A parte lateral da sua testa. Tá? Mais ou menos. Essa área ela é responsável por algumas funções, mas principalmente funções de alta ordem ligadas a julgamento. Né? O que eu vou fazer, julgamento consciente mesmo, onde eu vou, coisas do tipo. Tá? Essa área, especificamente no EEG, essa área fica muito menos ativada do que a média durante o sono. Então, mostra que você perde o controle, a capacidade de julgar, você está ali dormindo só, né? Você perde a reação a estímulos externos, tudo mais, tá? No sonho lúcido, essa área é ativa de novo. Então, quando a pessoa começa a ter controle, é o sinal de que essa área está ativando, está voltando a uma atividade mais normal. Certo, porque de alguma forma ela voltou a tomar decisões. Isso, ela voltou a controlar e aí tem que fazer julgamento. Então, essa área volta a ativar, tem uma ativação maior do córtex pré-frontal dorsolateral. Inclusive, um experimento sensacional que ele fez com o pessoal, saiu na Nature, que ele fez o seguinte, ele pegava pessoas comuns, assim, não podia ser eu e você. O herói ia lá, ele pegava a pessoa, privava um pouco de sono, né, pra ela conseguir dormir, e botava ela pra tirar uma soneca. Tá? Então ela tinha que tirar um cochilo. Aí ele chegava, tem um aparelho que chama TCDS, é um aparelho de estimulação transcraniana. Então era tipo uma espécie, entre aspas, de ímã que você colocava na cabeça da pessoa e esse ímã gerava pulsos eletromagnéticos que estimulavam uma certa área cerebral sob a influência desse aparelho. Então eu coloco ele, por exemplo, na sua testa, os neurônios da sua testa vão ter uma atividade neuronal maior porque eu estou estimulando externamente. Tá? É como você carregar, tipo, fazer uma chupeta num carro, sabe? Isso dá um boost de energia. Então ele fazia o seguinte, ele botava a pessoa tirando soneca, ele fazia 3 grupos de pessoas. A primeira dormia normal, soneca. A segunda dormia, aí no meio do sono da soneca da pessoa, era em torno de 1 hora, entrava uma pessoa na sala, quietinha, com um aparelho de TCDS, colocava na cabeça do outro, você não precisava encostar, né? Colocava perto, mas o aparelho não estava ligado. Era o placebo, né? Porque às vezes a pessoa dormia mal porque alguém entrou. E o terceiro grupo não. A pessoa entrava, colocava lá na cabecinha dela, ativado, né? Ou seja, dava um pulso. Dava o pulso mesmo. Aí depois de uns 40 minutos lá, via lá se a pessoa estava no REM, né? Sob efeito dessa atividade, acordava uma pessoa. Um pouquinho depois, acordava. Aí perguntava pra ela, você sonhou? E se você sonhou, você estava controlando? As pessoas que receberam a estimulação nessa área específica, que é o córtex pré-frontal dorsolateral, controlavam o sonho. Você fazia uma estimulação externa, aí o cara tava dormindo no REM, ele acordava no sonho dele. Então ele dava tipo um boost na sua cabeça pra você acordar durante o sonho. Quer dizer, um estímulo externo nos neurônios de uma certa área, fazer essa área ficar mais ativada. Que você aumentasse o controle que você tem sobre o sono? Não, você acordava durante o sonho.
Então você começava a controlar. Ele Você entrava nesse estado de sonho lúcido. Ele estimulava o sonho lúcido, estimulando externamente os neurônios daquela certa área. Caraca! Super legal esse trabalho. E como é que a gente pode ter isso em casa, Altair? Então, o Alan Robinson mesmo, nesse artigo e num outro, ele falou, não faça. Tipo, um retardado quer fazer um programa. Porque não se, assim, o TCDS, que é a estimulação transcraniana, tem vários benefícios, estão tentando estudar. Só que não sabe, por exemplo, o pulso, não sabe, por exemplo, se você sobrecarrega o neurônio. Tem uns estudos. Mas ele viu que dá. Né? Então ele viu, por exemplo, que o sonho lúcido funciona, dá para estimular externamente, dá para estudar. Né? Externamente. Mas só ele pode fazer isso? Não. Tanto é que ele faz parte do grupo, ele não é do grupo, eles estão desenvolvendo. Tem um aparelhinho na Amazon já, né? Mas esse é o problema. Porque se der um pulso muito forte, tipo, pode queimar, sabe? Não pode queimar a pele, não teve o controle de qualidade ainda, não se sabe quanto pulso. O efeito é muito invariante entre as pessoas, tem variabilidade individual, né? Mas mostrou que dá, né? Pra fazer. Outra área cerebral importante para o sonho lúcido é a capacidade de memória. Então, por exemplo, se você está sonhando, você percebe que está controlando o sonho, você tem que lembrar que está controlando o sonho. Né? Então, áreas ativadas na memória, né? Principalmente a amígdala e o córtex para-hipocampo tem que estar ali ativado também. Né? E ele viu que essas áreas também no sonho lúcido elas trabalham. Né? Então, isso mostra que por causas formais, ou seja, tem áreas do cérebro relacionadas, e se eu estimular essas áreas, estimula o sonho lúcido. Então, tem causas formais para o sonho lúcido. Né? Se tem causas formais, tem causas materiais. Então você só tem sonho lúcido porque você tem um cérebro. Então, beleza. Aí vem as causas eficientes, que é o comportamento mesmo, né? Observado. Por exemplo, como é que eu sei que uma pessoa está tendo sonho lúcido? Aí vem a definição de sonho lúcido. Tem duas. A primeira grande definição é de um pesquisador que é o Paul Tolley, que é um psicólogo da Gestalt, e ele coloca características do sonho lúcido. Então, aí para os nossos ouvintes, o sonho lúcido é definido por essas características. Se você não tiver uma delas, não é sonho lúcido. Tá? Eu vou usar o critério mais rígido. Tá? Então, um sonho é lúcido quando o indivíduo tem consciência do estado de sonho, que ele está sonhando, isso. Quando ele tem consciência da capacidade de tomar decisões, tá? Ele não é dragado, ele não some, ele está ali, né? Capacidade de memória, ele consegue lembrar de coisas. Consciência de si, isso é importante, ele não está vendo em terceira pessoa. Ele não é uma entidade que está fora vendo as coisas, ele é a coisa. Consciência de si. Consciência do foco e concentração, então ela consegue focar mais, olhar coisas mais de perto, mais de longe, né? Consciência de foco. Perceber detalhes. Isso, deliberar. Ela consegue deliberar durante o sonho. Tipo, por que eu tô indo para esse lado? Eu quero ir para lá. Aí, tá? Deliberar. Consciência do ambiente, ela tem que saber o lugar onde ela tá, ela não tá num vazio, não tá num branco, não tá no nada. E consciência do significado do sonho. Então, essas características. Você tem todas essas, parabéns, você tem um sonho lúcido. Muita coisa. É muita coisa, é bem rígido. Conhecimento do significado do sonho, então... É que não é um significado subjetivo, é um significado assim, tipo, eu tô sonhando que eu tô vendo um monstro. Eu sei o que está acontecendo. Isso, tem um monstro. Tá. Aí, eu sei, é um monstro, sabe? Você tem que... entendi. É uma consciência... Não é nada psicanalítico. Interpretar ele. Não. Só que aí, esse critério ele é muito rígido. Sim. Então, os estudos que ele fazia sempre tinham um tamanho de amostra de 9 pessoas, 8 pessoas, que é muito pouco. Né? É complicado. Mas ele, junto com outro pesquisador, fez um trabalho super legal em 2016, né, que era uma meta-análise em que eles perguntaram para as pessoas: você já teve sonho lúcido? Aí, se você perguntasse, você já teve sonho lúcido? 70% das pessoas falavam que tinha. Certo. Aí apresentava o critério, né? São esses que a gente viu agora. Isso, aí caía para 23%. Então, a pergunta é: você teve sonho lúcido alguma vez na vida? Uma vez. Aí, seguindo os critérios, é 23%. Né? Menos de 1 em cada 4 pessoas. Isso, menos de 1 em cada 4 já teve, de fato, uma vez na vida. Não é ter controle. Claro. Tá? E aí, em 1992, teve uma outra pesquisadora, a Deirdre Byratt, que fez um critério um pouquinho melhor. Né? Que esse é o critério usado hoje. Tá? Que o sonhador tem que estar consciente do sonho, os objetos desaparecem. Então, por exemplo, se você está andando no lugar e você passa por uma árvore, quando você cruza a árvore e olha para trás, ela sumiu. E isso é um indicador de sonho lúcido também, objetivo, né? As leis físicas não se aplicam. Você pode sair voando, você pode se jogar, você pode... Você flutua. Cair pra cima. Isso, você pode flutuar e tal. As leis físicas não se aplicam e a pessoa tem controle disso, ela testa isso. Quero sair voando, sai voando, tá? E o sonhador tem que ter uma memória
do sonho. Então ele tem que acordar lembrando que ele teve o sonho lúcido. Claro. E aí não tem jeito. E quando ela submete esse escrutínio, pessoas que já disseram que têm sonho lúcido, só 1/4 das pessoas, 25%, de fato sonharam. Tá? Mas o que não quer dizer que você não possa ter. Você tem que treinar. A questão é essa. O sonho lúcido você só tem se você treinar. É ativamente. Tá? Treinamento de sonho lúcido serve pra quê? Né? Primeiro, pro autoconhecimento, que é legal. Para tratamento de pesadelo, às vezes pessoas, principalmente criança, jovem, tem pesadelo muito frequente. O sonho lúcido ajuda, né, a resolver e tal. Claro, porque você ameniza o enredo do sonho. Isso, a angústia e tal, às vezes resolve, né? Em contextos de psicoterapia, algumas coisas podem ajudar. Lembrando que psicoterapia com sonho lúcido é totalmente diferente de psicoterapia com hipnose. Tá. Veja o nosso episódio sobre hipnose. Hipnose não é sonho, não é sono, não é meditação, é outra parada, tá? Então, às vezes os terapeutas mesmo misturam, mas não, são entidades etiológicas diferentes, tá? E aí, para encerrar, né? Como você faz para desenvolver o seu sonho lúcido? Para treinar? Como você faz para treinar, né? Então, tem algumas diquinhas. Certo. A primeira é a seguinte, dicas básicas. Você pode, por exemplo, se programar para acordar 1 hora mais cedo do seu horário normal. Então, eu vou acordar às 8. Não, eu vou acordar às 7. Sempre acorda às 8. Aí eu acordo às 7. Você acorda 1 hora mais cedo. Acorda às 7, significa que coloca o despertador às 7? Isso, coloca o despertador às 7, acorda 1 hora mais cedo. Aí você se programa para fazer uma atividade, ler alguma coisa, sei lá, fazer qualquer atividade por meia hora. Né? Acordado mesmo? Acordado mesmo. Vou acordar 1 hora mais cedo. Não é que toca o despertador e você não abre o olho. Não. Acorda, levanta, faz coisas, né? Faz umas coisinhas. E vai fazer alguma atividade. Isso, simples, uma atividade simples. Aí você volta a dormir depois de meia hora e provavelmente a probabilidade de você ter um sonho lúcido é muito mais alta. É mesmo? É. Porque os sonhos lúcidos, eles acontecem no final do ciclo de sono, geralmente mais pra manhã. E nesses sonhos de começo de manhã são quando você tem mais controle, né? Então faz sentido. Isso. Aquele sonho que eu mais lembro. Já aconteceu com você, por exemplo, de você sonhar alguma coisa, aí você acorda, aí você deita de novo e volta no sonho igual? Sim, claro. Então, esse sonho, quando você volta, a probabilidade dele ser lúcido é muito maior. Muito maior. Ele é mais superficial, né? E eu sei que tem gente que volta a dormir e fala, vou continuar o meu sonho. E volta mesmo. E continua mesmo. Isso é uma técnica pra isso, né? A ideia não é você fazer elas isoladamente, você vai fazendo todas, tá? Essa é uma primeira. A segunda é, antes de dormir, você para meia hora antes de dormir, olha pra um relógio, pega um relógio de ponteiro, né? Olha pra ele e você vai ver o tempo passando, o tic-tac, né? Passando. Olha pro relógio e se pergunte, eu tô sonhando ou não? Eu tô sonhando ou não? De verdade, pode perguntar, eu tô sonhando ou não? Com voz alta. Com voz alta. Mas tem que acreditar que você tá sonhando, mesmo. Eu tô sonhando ou não? Esse exercício, principalmente o loop fonológico de falar, quando você começar a sonhar, vai voltar isso. A probabilidade de você começar a controlar o sonho é maior. Entendeu? Então faz isso uma meia hora antes. Certo. Tá? E uma terceira coisa que ajuda nisso também é você, antes de dormir, pode ser, por exemplo, você pode ficar falando com o relógio e ao mesmo tempo pensando o que você quer sonhar. Hoje eu quero sonhar que eu tô num campo e eu encontrei meu tio, sei lá, né? Eu quero sonhar isso. E aí você foca nas imagens que você quer sonhar, no conteúdo, né? E nisso, eu tô sonhando acordado, Na hora que você dormir, isso tende a consolidar e a probabilidade de aparecer é maior. Não é direto. Não quer dizer que se você fizer uma vez vai acontecer. Não, você tem que gastar pelo menos umas 2-3 semanas. É treino mesmo. Treino mesmo. E aí a probabilidade de acontecer, e aí das primeiras vezes que acontece, a curva de aprendizagem é rápida. Sim. Então você consegue, de fato, ir bem, assim. Né? Eu vou tentar fazer isso amanhã. Tente, é divertido. E só pra encerrar, um último tratamento é que isso é muito revolucionário, muito novo. Tem um médico espanhol que eu tive o prazer de apresentar um trabalho com ele em Seul, na Coreia do Sul. A gente estava na mesma mesa. Ele usava treinamento de sonho lúcido para melhorar sintomas de epilepsia em pessoas que tinham uma epilepsia num foco principal perto do tálamo. Né? O tálamo é uma área muito importante do cérebro que controla várias funções básicas, e essas pessoas que tinham epilepsia com foco nessa área, elas tinham um perigo de poder ter ataque cardíaco ou problema respiratório durante a noite, porque dava um foco ali, né, no meio do sono. E aí, tanto que elas tinham que ser monitoradas e tal. Podia ter parada. E aí ele fez um protocolo de treinamento de sonho lúcido em que ele treinou tanto a pessoa que ele mostrou o vídeo. Ele colocava a pessoa dormindo, a pessoa entrava no REM, ele pedia pra pessoa levantar o polegar ou o dedo indicador e mexer. Fazer mexer o dedo. E a pessoa dormindo fazia isso.
Mexia o dedo E dormindo. como é que isso evita a epilepsia? Então, como essas outras áreas são mais ativadas, né? Então é como se você estivesse numa vigília, dormindo, o foco no tálamo da epilepsia era menos ativado. E aí, com esse treinamento, o foco em algumas pessoas chegava a sumir. A pessoa deixava de ter... Fantástico Não precisava isso. mais de remédio, graças ao treinamento de sonho lúcido desse médico. Revolucionário, muito legal. Assim que começar a sair os estudos, vamos divulgar por aqui. Tá certo, Altair. Então, espero que tenha resolvido suas curiosidades. Se tiver, mande mais. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. なるほど。 Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo, podcast@naruhodô.com.br. e lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.